quando a gente começou a ter os modelos flexnerianos, Flexner, né, de um pesquisador americano, flexneriano de manejo de pacientes, então esse modelo ia para o hospital para poder ensinar os alunos. Então, e muitos de vocês estão me escutando, você pode ter passado também essa formação no hospital, obviamente no internato, ou mesmo na graduação, e passar visita na beira do leito. Então, as visitas naquela época, isso de modelos mais americanos, né? Depois da era do Osler, que foi um dos responsáveis dessa medicina hospitalar, vamos chamar assim, eles faziam na época a visita, o professor passava lá, eu também sou professor há muitos anos também de beira de leito, e olhava o doente e mandava usar um antibiótico. E o que acontecia? Como esse professor, muitas vezes, vinha uma vez por semana com seus alunos, então acabou virando quase que uma consequência disso, utilizações de antibióticos 7, 14 dias. Então, quando eu formei, pessoal, algumas décadas atrás, não se discutia 5 dias de antibiótico, 8 dias, 12, não era essa discussão. Você saía da faculdade aprendendo que era para fazer 7 dias ou 14, era assim que a gente pensava. E no meio do caminho, 10, 12, entendeu? Então, existe uma história para isso, que é empírica. Depois de umas décadas para cá, é que vem se discutindo bastante os tempos adequados de antibiótico, tentando utilizar marcadores para você saber o momento correto de parar um esquema de microbiano ou não. Então, aqui tem alguma discussão importante. Como a pergunta sua, Anderson, foi para pneumonia, primeiro, o diagnóstico está correto. Ok, é uma pneumonia. Tem lá febre, tosse, infiltração pulmonar. Segundo ponto, você começou um antibiótico adequado. Então, se uma pneumonia mais grave que você internou no hospital, você pode ter usado um beta-lactâmico associado a macrolítico ou uma quinolona que tem cobertura respiratória, uma fluoroquinolona. Se esses tratamentos forem adequados, porque quando a gente trata pneumonia, pessoal, a gente trata a pneumonia de maneira empírica. Você não isola a bactéria e depois trata. Você trata o doente, colhe os materiais e depois isola alguma coisa. Esses são os pontos importantes. Você começa a tratar e esse doente começa a melhorar, porque você sabe que a história natural do tratamento da pneumonia bacteriana aguda, nesse caso, eu vou chutar aqui, tá? Depois você explica para mim. Se for comunitária, por exemplo, você sabe que você vai usar 2, 3 vezes antibiótico e o doente vai ter que ter melhora clínica. Tudo certo. Então, se você tem essa evolução esperada dentro da sua programação, você analisa que o esquema antimicrobiano foi adequado, ok? E aí, com essa adequação clínica, o doente melhorou clinicamente, parou de fazer febre, ficou febril em 2, 3 dias, melhora a queixa, estado geral, começa a voltar a ter apetite, né? A tosse diminui, você faz uma radiografia no caminho, uma tomografia se estiver internado, para ver se tem algum fator complicador, derrame pleural, alguma coisa desse tipo. Você vai definir o tratamento em 10 dias, que é a média adequada, e parar o antibiótico. Uma pequena alteração de leucócito ou PCR não vai significar falência terapêutica, tá certo? Esse é um ponto importante. Então, você pode seguir dessa maneira com muita segurança, tá bom? Então, você vai tratar de acordo com a gravidade. Você tem uma pneumonia que você precisa internar, por exemplo, você vai tratar por 10 dias. Agora, aproveitando o tema pneumonia bacteriana aguda, principalmente comunitária, você tem 2 cuidados que tem que ter aqui, né? Quando eu falo em terapêutica, deixa eu aproveitar esse tema, você precisa estar atento se essas pneumonias são de origem bacteriana, né, claro, e se elas têm risco de ter infecção pseudomonas aeruginosa ou infecção por Staphylococcus aureus resistente à oxacilina. Então, aqui você precisa tomar esse cuidado e analisar se esse paciente tem esse risco. Ou por uma colonização prévia, às vezes você pode saber o doente que pode estar acamado, com algum instrumento de invasão, como catéter, como o catéter vesical, né? E você precisa ser obrigado a fazer uma cobertura mais específica. Então, tem que tomar esse cuidado no manejo, tá bom, pessoal? Então, quando eu falei um beta-lactâmico macrolídeo, ou uma quinolona respiratória, são pneumonias bacterianas aguda comunitária, sem fatores de risco para esses 2 agentes, que são importantes. E tem um artigo, entendeu? Citar para vocês uma coisa interessante, um artigo publicado um tempo atrás, não muito tempo, pouco tempo atrás, que foi ano passado, se eu não estiver enganado, eu já andei colocando essa referência para vocês aqui no Instagram. Eles receberam os pacientes com pneumonia bacteriana aguda no hospital, principalmente que foram internados, né, que tinham moderado ou grave, e fizeram o escarro desses doentes. Então, todos os doentes que tinham tosse com expectoração, um escarro, que a gente considera um escarro de boa qualidade, entre aspas,
foram estudados. E aí, o que foi feito nesses doentes? Foi avaliado a coloração específica deles, né? Se era Coccus gram-positivo, que sugeria um Staphylococcus aureus, ou se era um bacilo gram-negativo, que sugeria Pseudomonas aeruginosa. Então, o que era feito? Na hora que se isolava, eles utilizavam o esquema antimicrobiano específico para cada situação dessa. Então, quando eles faziam o esquema terapêutico, eles avaliavam. Se não crescesse nesses doentes de risco de tratar com tratamento para Staphylococcus aureus oxa e Pseudomonas aeruginosa. Então, você tem que usar drogas, por exemplo, como... Vou dar um exemplo rápido aqui. Para Staphylococcus aureus oxa, você vai usar vancomicina. E para Pseudomonas aeruginosa, você pode usar cefepime ou piperacina tazobactam, ok? E aí, esse doente com risco dessas cepas usava esse esquema antimicrobiano. Essa associação vai cobrir os comuns da comunidade, que é pneumococos, hemófilos e moraxella. E aí, você tratando esse doente, você usava esse carro como marcador de manter ou não o esquema. Então, quando você não conseguia isolar o Staphylococcus aureus, você não isolava o Staphylococcus aureus oxi-resistente, ou você não isolava a Pseudomonas aeruginosa, você suspendia esse esquema e trocava o esquema primário, um paciente de risco para isso. Então, mostrou que, nesse estudo, mostrou um grande benefício de você usar o escarro na entrada desse doente para diminuir o uso de medicamento específico para essas cepas. Então, é uma coisa bem interessante. Então, quando a gente está naquela situação onde você tem que tratar Pseudomonas aeruginosa ou tratar Staphylococcus aureus, o escarro pode ser um bom marcador para você de utilizar ou não utilizar. Ok? Então, isso é uma informação nova, recente, estudo bem feito, comparativo, que mostrava que a gente poderia utilizar. A gente não utiliza muito escarro em paciente com pneumonia bacteriana aguda, né? Mas é interessante que nesses casos de pneumonia mais graves, valia a pena você avaliar e aí você utilizar ou manter ou não um esquema terapêutico mais específico, ok?